Então a gente está aqui com o Erivelto Oliveira, nosso entrevistado. Uma carreira mais de 30 anos de jornalismo, né, Erivelto? Começou em 1986, é formado em comunicação social pela UFPR. Em 86 já começou como estagiário no Departamento de Comunicação da Rede Ferroviária Federal. Isso. Aí logo depois já, no mesmo ano, foi repórter da TV Curitiba. Um pouco mais para frente foi repórter da TV Paranaense. E aí depois, com o tempo integrado, virou o que a gente conhece como Rede Paranaense de Comunicação, a RPC. E lá ficou até 2013 e ancorou Bom Dia Paraná, Paraná TV, e tem uma carreira consolidada. Em 2013 saiu da RPC, foi para a RIC TV Record, onde ficou até 2015, e aí saiu da TV e criou a sua própria empresa, o Sobre Quase Tudo Comunicação e Arte. Em 2016 foi candidato a vereador e em 2018 agora está pré-candidato a deputado estadual. Veja que é a tecnologia, né? Eu não passei nenhuma informação para ele, ele já pegou tudo, tudo certo. Quer falar alguma coisa agora no começo? Não, já é só essa observação. Então, quem quer começar perguntando? Pedro? Bom dia. Bom dia, Pedro. Minha primeira pergunta vai ser um pouco sobre o acúmulo de funções, né? Sempre, todos os locais onde você trabalhou, você era repórter, era âncora, escrevia. Então, como que é o trabalho, pensando em diversas atividades, numa única empresa? Bom, é o seguinte, Pedro, quando eu comecei a trabalhar, acúmulo de função existia, evidentemente, mas no meu caso eu não acumulava funções. Eu trabalhei, o primeiro emprego no departamento de comunicação da rede, eu era estagiário. Estagiário faz tudo, né? Mas eu escrevia texto, afinava texto, a gente chamava de pentear release, né? Pegava um release que vinha de um departamento e deixava ele com cara de jornal, enfim. Depois, como na atividade de repórter, eu fiquei por aproximadamente, eu fiquei de 86 até 99 como repórter. E eu era só repórter, basicamente. De vez em quando, num período mais para o final, eu comecei a apresentar o Bom Dia Paraná, ou fazer alguma coisa assim. Mas isso nem era considerado um acúmulo de função, né? Eu simplesmente apresentava e tal. Aí, a partir de 99, quando eu entrei para o Paraná TV, daí sim, a sua função é de editor-apresentador. Aí você, além de apresentar o jornal, até porque seria muito pouco você só apresentar, né? Você também editava algumas matérias, editava texto principalmente. O que aconteceu no jornalismo, eu acho que principalmente depois dos anos 2005, por aí, 2010, é que a própria natureza do trabalho mudou muito e aí muita gente passou a ser multifunção. Então hoje um repórter pode editar a matéria, ele pode pré-editar a matéria, inclusive pelo telefone para mandar um áudio, uma coisa assim. O editor ele pode também pautar, o pauteiro também pode editar, então essa é uma necessidade. Eu estou falando sempre em termos de televisão, tá, pessoal, porque é a área que eu trabalhei o tempo inteiro, mas isso vale para outras atividades também. O Felipe está aqui, eu não sei se é assim na rádio, se também funciona desse jeito, mas o jornalista é jornalista para fazer qualquer coisa. E eu acho que isso é saudável, até porque não tem muito mais de você ficar parado no canto, não, eu só vou editar, não pauto de jeito nenhum. Às vezes precisa que você paute, às vezes precisa que você apresente uma reportagem, enfim. Isso eu acho que é bem legal. Gabriele Bonatti. Bom dia. Bom dia, Gabriele. Então, em 2012 você coordenou o núcleo de eleições da RPC TV. Desde lá você tinha interesse em entrar na carreira política ou não? Não. A carreira política é um acidente de percurso. A minha carreira é assim, a minha visão. Eu sou jornalista, me formei em jornalismo em 88, é isso? 86. Eu me formei eu comecei a trabalhar no terceiro ano. Eu acho que eu me formei em 88, a formatura mesmo. Fui aqui pertinho, inclusive, no prédio na frente do prédio central da universidade, a minha formatura. E, para mim, o jornalismo vai continuar sempre sendo a minha profissão. Com 80 anos, 90 anos, vou ser o jornalista. O que aconteceu é que em 2015, quando eu saí da RPC, evidentemente que eu não esperava sair da RPC, também não esperava ser contratado pela RIC tão imediatamente quando eu saí da RPC e também não esperava ser demitido da RIC como eu fui. E quando eu saí da RIC, eu já estava montando a empresa, que tinha uma ideia de trabalhar com comunicação corporativa e tal, e é isso que eu faço, né? Só que daí em
como eu fiquei mais tempo, aquela história, né, cabeça vazia, oficina do diabo, que os presos costumam dizer, eu fiquei tive um pouco mais de tempo ocioso. E aí começou a passar pela minha cabeça algumas coisas e tal. Estava trabalhando com a empresa. Em 2016, 2016 ou 2015? 2015, no ano que eu fui demitido, no final do ano. Antigamente você precisava de um ano de registro para você disputar uma eleição. Você tinha que ter, então a eleição era em outubro, eu teria que ter feito o registro em outubro de 2015 para disputar a eleição em 2016. Só que eu estava ouvindo no rádio alguma coisa assim, e eu ouvi alguém dizer que o prazo de filiação, que agora é de 6 meses e tal. Eu falei, mudaram o prazo de filiação. Daí eu pensei assim, podia até ser candidato, isso devia ser novembro, por aí. Aí eu perguntei, nossa, podia até ser candidato? Imagina, nem pensar, né? Só que aquilo foi tipo um gatilho, comecei a pensar nessa ideia realmente. Liguei para o Marden Machado, que era o assessor do TRE, e perguntei para ele, Marden, essa história é real mesmo e tal? Ele falou, é real, agora são 6 meses de filiação, eu nunca fui filiado a partido nenhum. Tá, passou. Em janeiro ou fevereiro, eu comecei a pensar realmente, não, acho que eu vou tentar, vou ver o que dá isso. Primeiro pensei em ideias que vou ser vereador, o que eu posso oferecer para a cidade? Pensei em algumas ideias, acho que tenho ideia para oferecer. E procurei o Rubens Bueno, eu procurei o Rubens Bueno e procurei o Partido Verde, eram os 2 partidos que eu ia conversar. Conversei primeiro com o Rubens Bueno, ele me recebeu na casa dele, foi super simpático, conversamos por 1 hora e tal. E na verdade, eu queria conversar com o Álvaro Dias, que era do PV, mas o Álvaro Dias, naquele período, ele acabou se mudando para o outro partido. Ele já tinha entrado no PV e já estava saindo. Aí eu voltei, conversei com o Rubens e me filiei ao PPS, no último dia de filiação. Então, assim, disputei a eleição, fiz uma eleição, uma campanha muito na conversa, muito do corpo a corpo, com pouquíssimo dinheiro, com pouquíssimo tempo de televisão. Consegui uma votação que me colocaria lá na Câmara, se fosse um outro partido, mas eu fui o 27º candidato mais votado. E não consegui me eleger porque faltou voto para o partido fazer a segunda vaga. Então, foi uma disputa bacana. Se terminou ali, voltei a trabalhar com a minha empresa e tal. Mas aí, claro, né, como a votação foi boa, o partido disse, não, disputa a eleição para deputado e tal. Então, eu sou pré-candidato, né, a gente não pode dizer que é candidato até a convenção. E vou fazer a campanha para deputado da mesma forma que eu fiz a campanha para vereador, com pouco dinheiro. A vantagem é que dessa vez tem mais internet, né? E tentar fazer alguns contatos corpo a corpo, ir para algumas cidades e tal. Tentar fazer assim. Se não der certo aí eu acho que eu realmente desisto dessa parte, vou voltar a retomar a empresa. Até porque a empresa ela nunca decolou de verdade, né? Porque eu comecei... Daí, quando você vai disputar a eleição, as pessoas acham que você está na campanha, que você não é mais jornalista, enfim, daí não procuram a empresa. Então, tem todo esse aspecto, assim. Então, se eu não conseguir agora, eu tenho que sobreviver, tenho que trabalhar e batalhar pela empresa. Daí vocês vão ouvir falar sobre quase tudo. Agora vamos à pergunta da Vitória Sampaio. Oi, bom dia. Como é que surgiu a ideia de montar a sua empresa? Sobre quase tudo. A minha empresa, o que acontece é o seguinte, na RPC... Os jornalistas são proibidos de fazer atividade extra, né? Não pode fazer nada que não seja... Eram proibidos. Não pode fazer nada que não seja trabalhar para a empresa ou, eventualmente, apresentar algum evento cultural, uma coisa assim é permitido, ou dar aula. São as atividades que são permitidas. E quando eu fui para a RIC, essa proibição caiu. Na RIC você pode fazer, na RIC, na Massa, você pode fazer apresentação de coisas e tudo mais. Então, eu precisei começar a dar nota. Emprestava nota de um e de outro, mas até o momento que achei que era melhor eu ter a minha própria empresa. Por isso que eu montei sobre quase tudo comunicação e arte. A arte tem aí porque eu também gosto muito de arte, tenho uma banda, sou meio músico, assim. Então, por isso que eu coloquei comunicação e arte, porque é uma coisa... Eu fiz curso de direção de produção, de teatro também. Então, acho que... Coloquei a arte porque também é uma coisa que eu posso vir a trabalhar no futuro dentro da empresa. Então ela já está preparada para esse trabalho. Quem vai fazer a próxima pergunta é a Jennifer Ribeiro. Bom dia. Oi, Jennifer. O senhor disse para... Meu Deus do céu, o senhor está lá em cima.
Em entrevista para a Capital da Notícia, o senhor disse que achava que ia se aposentar na RPC. Por que o senhor acreditava nisso? Porque imagina, eu estou com 25 anos numa empresa, você não imagina que você vai sair da empresa. Está tudo certo, você está apresentando o principal jornal da empresa, a audiência está tranquila, está tudo alto, tudo normal, né? 2 anos depois você não está mais na empresa. E a tradição da RPC nunca tinha sido, a empresa nunca tinha passado por uma reestruturação como ela passou entre 2010, 11 até 2014, 15. Né? Ela teve, acho que seguramente mais de 50 profissionais e talvez chegue perto de 100 profissionais que foram demitidos ou trocados na RPC. Então eu imaginava que eu fosse trabalhar lá, que eu estivesse lá ainda, e isso aconteceu com alguns profissionais que mais ou menos da minha época ainda estão lá, né? Que é o Sandro, do Cineia, a Sandra Salvadori, que é chefe de redação. Então são profissionais que eu imaginava que a empresa nunca fosse mexer. Infelizmente decidiram mexer com alguns desses mais antigos e eu estava entre eles, mas eu não imaginava sair de lá, não. E como que é lidar com uma demissão inesperada, assim? O que você passou a projetar sobre sua carreira a partir disso? A demissão ela não foi inesperada, porque assim, o gato subiu no telhado, sabe? Quando eu apresentava o Paraná TV segunda edição, um jornal de maior audiência e tal. Vou contar a história inteira, né? Já que a gente tem tempo, então eu vou contar a história inteira. Eu apresentava o Paraná TV segunda edição, com uma audiência alta e tal. No final do ano, o diretor de jornalismo me chamou e disse assim, olha, a gente está com um problema sério no primeira edição, ele está com uma audiência muito baixa e a gente precisa recuperar essa audiência, precisamos colocar um reforço no jornal e eu quero que você vá para a primeira edição. E o Sandro vem para a segunda. E beleza, a gente vai reestruturar e tal. Aí talvez tenha sido o primeiro erro. Eu fui para a primeira edição apenas como editor-apresentador. Eu não fui como editor-chefe apresentador, eu não tinha o peso de decidir no jornal. Eu apenas era um editor-apresentador. E isso talvez possa ter sido a primeira diferença que fez. E aí, em março, eu comecei a apresentar o Paraná TV primeira edição. Nós fizemos umas 3 mudanças de percurso no jornal, de linha, de reestruturação do jornal. E nenhuma delas deu certo, a audiência não reagia. Em dezembro eu saí de férias, quando eu voltei em janeiro, o Jasson estava apresentando a primeira edição, e eu voltei para o Bom Dia Paraná. O Soler estava na Índia na época, ele ia ficar 45 dias na Índia, 2 meses na Índia, e eu fiquei até o retorno do Soler. Quando o Soler voltou, o diretor me chamou e disse, olha, você não vai voltar mais a apresentar o jornal, você vai cuidar do grupo de treinamento, dos trainees da RPC, que é uma coisa que eu adorei fazer, foi uma das atividades mais legais que eu fiz. E até imaginei, bom, estão me preparando para assumir alguma outra função, né? Fiz o treinamento, que foi muito legal, inclusive alguns do meu treinamento continuam na empresa até hoje e tal. E terminou o treinamento, aí sim que eu entrei no núcleo de eleições, né? Também foi um trabalho bem bacana, correu tudo direitinho, tudo 100%. Aí quando terminou a eleição, terminou em outubro... 2012, né? 2012. 2012. Quando terminou a eleição, fui falar com a chefia e tal, a gente ainda não tem nada decidido para você. Então nesse momento eu já senti, né? Vou bailar. Só que eu ainda tinha mais um mês, tinha novembro, dezembro, tinha férias em janeiro ainda. Então eu fiquei na OTV na época, não sei se vocês conheceram a OTV, que era um canal a cabo da RPC. Fiquei lá 3 meses, daí saí de férias. Quando eu voltei de férias, já estava tudo pronto. Quando eu saí de férias, demitiram a Mira Grassano, né? E não sei se vocês conhecem a Mira Grassano, que era apresentadora do Paraná TV. E daí, quando eu voltei, a minha demissão também estava pronta. Mas assim, eu saí de uma maneira muito tranquila. Eu saí inconformado com a demissão, né? Por tudo que eu fiz não que eu fiz pela empresa, mas pelas mudanças que a empresa teve com a minha participação, não exclusiva, mas sabe aquela história de dar o sangue e fazer o máximo que você pode fazer? E eu tenho plena consciência de que eu fiz isso. E num momento que não foi só a RPC que teve uma crise de audiência no primeira edição, foi um momento em que
o telespectador descobriu que tinha outros programas, que tinha internet, que tinha outras coisas para fazer além de ver televisão, né? E essa audiência ela caiu muito e eu sugeri algumas mudanças que a gente podia tentar contar a audiência de internet e tal, e nada disso foi levado em conta. Hoje isso é levado em conta, né? A Globo hoje vê a audiência do jornal é medida pela audiência propriamente dita da TV, mas também é medida pelos cliques em internet e tal, eles fazem uma média para medir a audiência. Mas era natural que caísse, eu acho que é natural que continue caindo, né? Essa Copa do Mundo possivelmente vai ser a Copa do Mundo com menor audiência, porque as pessoas, mais de 54% acho que da população, não está interessada na Copa do Mundo. Então, a audiência de TV vai continuar caindo até que chegar num ponto em que não vai cair mais, mas também não vai ser a audiência que havia na época de 60%, 70% que a Globo já teve, né? Isso não vai acontecer mais. Mas então, assim, eu não cheguei a ser surpreendido porque foi um processo, eu fiquei um ano ali, digamos, no limbo, né? E tive, assim, a impressão de que seria demitido mesmo uns 3 meses antes. E eu fui demitido numa sexta-feira, e foi o dia que eu voltei do trabalho. No sábado já tinha umas 3 ou 4 propostas. E aí eu fiquei até abril negociando e tudo, e entrei na RIC. Fiquei 2 anos na RIC, daí também na RIC foi uma coisa que foi surpreendente, até porque o jornal também estava indo bem, e também numa sexta-feira disseram, olha, a empresa, uma decisão aqui, a empresa está te desligando, porque o jornal não é o que eles querem que seja e tal, e saí. Então foi isso. Próxima pergunta, Júlia Val. Bom dia. Oi. Você elaborou o projeto, o canal Brasil de Cor. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre qual é o objetivo desse canal. O canal Brasil de Cor é uma coisa engraçada. Ele surgiu, quando eu tive essa ideia, eu estava apresentando o Paraná TV, ou melhor, eu apresentava o Paraná TV segunda edição. Isso deve ter sido em 2009, 2010, por aí. Eu peguei uma lauda para bater, uma pesquisa do IBGE, que dizia lá que o Brasil tinha, metade da população brasileira era composta de negros e pardos. E eu bati aquela lauda, li aquilo e me chamou a atenção. Puxa, onde é que estão? Imagina aqui nessa sala quantos negros tem? Só um, né? Só você aí. Você é pardo, né? Você também, então? 2. Essa proporção, ela não fechava. Não fecha em Curitiba, não fecha em lugar nenhum do Brasil. Você não vê os negros na proporção de população. E eu fiquei com aquilo, que engraçado isso, né? A gente não vê negros nessa proporção em televisão, em novela, em jornal, em banco, mercado, não veio. E ficou aquela ideia na minha cabeça. Um pouco depois, eu fiz um projeto, chamava Brasil Negro Brasil. E mandei esse projeto para a Globo, para o Schroeder, que era o diretor de jornalismo na época. Só que era uma proposta bem diferente, era mostrar de onde vieram os negros brasileiros, qual é a região da África que foram trazidos os escravos e tal, ir para lá, mostrar essas regiões e tal, para onde esses escravos chegaram no Brasil, enfim, fazer essa história toda e a partir daí você fazer um programa semanal entrevistando 2 ou 3 negros das mais diversas áreas. Eu mandei esse projeto, ele ficou lá uns 4, 5 meses. Aí eu mandei uma pergunta para o Schroeder se ele tinha visto o projeto. Ele falou que sim, tinha visto, mas ele estava saindo da direção de jornalismo para assumir a direção geral da Globo. E tinha passado esse projeto para o Ali Camel, para o Ali Camel ver. E eu acho que o Ali Camel não viu. E algum tempo depois eu saí da empresa e nunca mais tive retorno da Globo em relação a isso. E aí fiquei com aquela história, ficou lá na gaveta. E daí quando eu saí da RIC, na verdade eu saí da RIC em 2015 e daí veio a ideia de eleição, mas aquela ideia de fazer o canal sempre me perseguia, assim. Até que eu fiz um curso de coaching em final de 2016, E aí uma daquelas, não sei se algum de vocês já fez curso de coaching, vocês são muito novos para fazer, mas uma das atividades do curso eu coloquei para mim, eu vou colocar em prática esse canal. E aí comecei a procurar parcerias, repórter cinematográfico que eu passe a fazer imagens, editores e tal. E depois de um bom tempo consegui
um repórter cinematográfico e uma produtora que topou editar o material. 2 amigos meus da RPC, que já não estavam mais na RPC. E daí comecei a pensar como é que seria isso, comecei a pautar, ver as pessoas que podiam entrar no programa. E eu acredito que esse Brasil de Cor é um projeto ainda, porque eu entendo que o Brasil não tem nada parecido, embora exista o Espelho do Lázaro Ramos, né, vocês conhecem, o Espelho ele tem uma outra proposta. O Espelho ele faz entrevistas com pessoas de qualquer cor, sobre qualquer assunto não, faz entrevistas com pessoas de qualquer cor, e com negros ele trabalha muito a questão racial. O Brasil de Cor não é para trabalhar a questão racial propriamente dita, embora alguns entrevistados até tratem disso. O Brasil de Cor é para tratar o negro como uma pessoa igual, um médico negro falar sobre um problema médico. A última entrevista, a que está no ar, entrou no ar, não é bom, né? Foi postada essa semana, com o Antônio Carlos Gomes, que é preparador físico. Ele fala sobre a Copa do Mundo, fala sobre preparo físico e tal. Em nenhum momento ele fala que é negro, a palavra negro não entra nessa entrevista. A anterior é com o Ernides Brito, que é locutor também, em nenhum momento entra a palavra negro. Então, a ideia é fazer um canal que as pessoas falem sobre assuntos diversos. É isso que eu acho que falta na televisão brasileira. Você ter um programa sobre economia e entre os economistas estar lá 2 negros, um japonês. A gente não tem essa pluralidade de raças no Brasil. Então é essa a ideia. Evidentemente que algumas pessoas falam sobre a raça, porque é uma questão que ainda pega muito e tem sido cada vez mais forte a sensação racial no Brasil. Nós estamos, eu não sei se próximo de um conflito, mas estamos próximos de discutir isso mais e mais. Então eu acho que esse canal ainda tem um caminho para percorrer. Eu vejo esse canal numa TV aberta, um programa semanal que seja, mas eu acho que é importante. Próxima pergunta, Gabriela Pavanelli. Isso, bom dia. Bom dia, Gabriela. Eu quero saber se você se sente mais à vontade criando o seu próprio conteúdo no canal ou se você prefere apresentar o jornal na TV. Eu acho que são a mesma coisa que você perguntar para um pai qual filho que ele gosta mais, né? São coisas diferentes, tá? É óbvio que quando você tem o controle da situação, né, o meu canal, eu digo meu canal porque ele é meu, por enquanto, né? Mas eu acho que logo esse canal pode nem ser mais meu totalmente. Eu posso vender essa ideia, posso compartilhar essa ideia e aí outras pessoas também vão trabalhar, também vão sugerir assuntos. Por enquanto, inclusive ele nem é mais tão meu assim. Eu costumo dizer o seguinte, esse canal ele é fruto de uma parceria. Algumas entrevistas eu até faço sozinho e edito sozinho, mas o canal ele tem o trabalho de dois repórteres cinematográficos que já produziram, tem trabalho de um editor de vídeo, tem trabalho de 2 jornalistas, uma em Londres e uma em Cuiabá, que já produziram vídeos para o canal, tem o marido de uma jornalista que fez imagem, a filha da outra que fez imagem, então já tem aí 8, 9 pessoas que também, de certa maneira, contribuíram para o canal. E com pautas que eles encontraram lá na região onde estão e sugeriram e eu topei. Então, eu me sinto muito à vontade, eu acho que, por isso que eu digo que o canal tem caminho para seguir ainda. Ele está em torno de 50 entrevistas, né? Ele entrou a primeira entrevista foi postada em março do ano passado e já tem em torno de 50 entrevistas lá. Eu nem consigo lembrar hoje de todos os entrevistados que estão lá, o que eu acho ótimo, né? Porque já ficou uma coisa maior do que eu tinha imaginado. Eu tinha imaginado fazer esse canal por 6 meses e daí sim sair para vender a ideia. Hoje ele está lá, eu não tive tempo ainda de sair por causa de campanha, por causa de outras coisas, mas assim que outubro terminar, seja ou não seja eleito, daí sim eu vou trabalhar essa ideia de vender o canal fora. Lucas Basílio com a próxima pergunta. Bom dia. Em novembro de 2017, você deu uma entrevista para a Gazeta do Povo, onde você menciona que o Brasil é um país de várias cores. Então, para você, o que falta para o jornalismo ser uma profissão de várias cores? Eu acho, eu tenho até uma teoria, porque tem um vídeo, um dos vídeos de propaganda, chamada do canal, dizia assim, o Brasil tem mais de 50% da sua população negra e parda, e aí uma pergunta, onde eles estão, né? Estão nos lugares que deveriam estar. Mas aí talvez tenha uma certa culpa da própria imprensa. A imprensa não mostra
não se preocupa em mostrar negros em funções diferentes. Por que eu digo isso? Eu nunca vi um produtor ligar para um hospital e perguntar assim, escuta, vocês têm algum médico negro aí? Vocês têm algum especialista negro de tal área? Vocês têm alguma enfermeira negra? Quando você vai fazer uma pauta? E essa talvez pudesse ser uma preocupação para você mostrar mais. O que acontece hoje, e tem umas 2 ou 3 entrevistas no canal que falam isso. Criança é muito de referencial, né? A criança, talvez até, não sei se é o caso de vocês, mas algumas, eu canso de ir em lugares que as pessoas dizem assim, eu via você quando era criança e dizia, eu vou querer ser jornalista também. Crianças negras mesmo. A própria Letícia Costa, não sei se vocês conhecem, que é Miss Curitiba, foi Miss Curitiba em 2017, a entrevista dela é uma das que comenta isso. Ela faz jornalismo ali na ali na Saldanha Marinho, qual é o nome da universidade ali? Uninter. Ela faz jornalismo ali, está terminando o curso. E ela disse isso, que falta para os negros referência. Ela me via na televisão e via Dulcinea na televisão e imaginava, puxa, eles são negros, eles conseguiram chegar lá, eu também consigo. Só que criança normalmente não tem esse referencial, principalmente crianças negras e pardas. Elas não veem médico na televisão, não veem advogados na televisão, não veem... Então elas acham que elas não podem chegar lá. Então é um mecanismo, sem querer copiar a série, mas é um mecanismo que acontece que o negro acaba sendo invisibilizado na televisão e também não dá estímulo para que outros negros que não veem negros na televisão também apareçam mais. Eu acho que é uma questão de você pensar na televisão de uma maneira diferente, pensar nas atividades de uma maneira diferente. Quem vai fazer a próxima pergunta? O Giovanni Mendes. Bom dia. Tudo bom, Giovanni? Você comentou agora há pouco que sempre foi um fã de música. Então eu queria saber qual a sua relação com a música atualmente e se você continua se apresentando por Curitiba com a sua banda Som na Chapa. Opa! A minha relação com música começou com 3, 4 anos. Eu só não sei se eu nasci cantando, que ninguém me contou isso, mas eu sempre gostei de música, assim. Quando eu era criancinha, eu pegava a vassoura, não sei se vocês conhecem vassoura, existe vassoura ainda hoje? É uma vassoura de palha, eu fazia aquilo de guitarra, pegava um outro cabo, fazia de microfone, cantava e tal. E com 9, 10 anos eu ganhei um violão, aprendi a tocar violão sozinho, daí entrei em grupo de jovens, comecei a tocar violão em grupo de jovens e assim foi. E alguém aqui conhece o DEACO? Já fez DEACO, conhece? Então eu fiz DEACO em 1981, toquei no DEACO até... Acho que eu fiquei no DEACO até 96, em 2 períodos, né? Mas fiquei até 96, 98 no DEACO. E no DEACO um dos amigos do DEACO, que era o Ivan, ele montou essa banda, ele tinha um estúdio na casa dele e ele foi chamando, me chamou o Marcelo, o Helder, todos do DEACO, e a gente montou essa banda, era um sexteto. E a banda já tem 17 anos. A gente começou a tocar lá e nós tocamos já em lugares bem bacanas. Assim. Tocamos no Era Sol Que Faltava, tocamos no Guaíra, tocamos vários bares de Curitiba. E o problema é que, como cada um tem uma profissão, a gente não consegue dedicar-se à música como eu, por exemplo, eu gostaria de me dedicar um pouco mais. Eu nunca, na verdade, consegui aprender direito o instrumento que eu toco, que é baixo. Eu toco muito de ouvido. Nunca consegui praticar muito, mas eu adoro música. Então, a banda continua existindo. Hoje ela é um quarteto, né? Às vezes um quinteto, que a gente chama o sobrinho do Ivan, que toca guitarra e tal, também toca com a gente de vez em quando. Mas é um projeto que, para mim, pelo menos, já você disse aqui, né, que eu imaginava que fosse me aposentar trabalhando. A banda também, imagino que vá até a gente fazer 70, 80 anos, a gente vai estar lá tocando, brigando toda semana, que a gente briga bastante, né? Mas também faz parte de uma rotina de banda, né? Apesar da gente se conhecer bastante e tal, e cada um tem um temperamento diferente, mas é muito legal, assim, desestressa de semana, você pode estar de mau humor, pode estar cansado, pode estar com dor, chega na banda, parece que as coisas fluem, vão tudo pro espaço. Quem vai fazer a próxima pergunta? Só uma observação. Eu ainda tenho uma ideia da gente fazer... Nós já participamos da gravação de um DVD e já fizemos um espetáculo no Guairinha com dança e música e tal. Eu tenho ideia de fazer esse espetáculo de novo, eles tocam, elas dançam. Tem até no YouTube alguns vídeos desse espetáculo.
e a gente gravar, hoje não se diz mais disco, mas gravar umas 4 ou 5 músicas de uma maneira legal, assim, se não para vender, pelo menos para ter um registro bacana de que a gente fez isso uma época da vida e tal, para ouvir lá na frente. Felipe Matheus, lá atrás. Bom dia. Eu queria saber qual área você se identifica mais, como um político, ou dos anos na TV, ou sou músico, ou um dono de empresa, e também se uma TV te enviasse uma proposta hoje, se você aceitaria. Hoje não, acho que só se for uma proposta muito boa, tá? Mas hoje eu acho que não. Por que eu digo não? Porque eu estou com esse projeto agora de eleição, né? Então, nunca digo desta água não beberei, porque como eu falei para vocês, a minha profissão é ser jornalista. Então, qualquer outra coisa que vá competir com o jornalismo, vai perder, né? Jornalismo em primeiro lugar. Mas, nesse momento agora, eu estou com foco na campanha. Já lancei uma pré-campanha, já tem lá, eu fiz uma postagem impulsionada pelo Facebook, já tem 200 mil pessoas alcançadas, tem 4 mil positivinhos, tem alguns negativinhos também, as pessoas meio sem noção, tem 800 comentários. Então, assim, eu já lancei um projeto para dizer, não vou mais, vai parecer que é brincadeira, assim, né? Então, eu não estou brincando com essa história de entrar na política. Eu acho que dá para fazer política de uma maneira, não só fazer a política de uma maneira diferente, como entrar na política de uma maneira diferente também. Sempre que eu escuto que fulano gastou 500 mil numa campanha, 1 milhão numa campanha, 10 milhões numa campanha para deputado, acho que o máximo aqui no Paraná, eu acho que vai ser de 1 milhão. Mas ainda acho um absurdo, porque isso é o que o cidadão vai ganhar em 4 anos de mandato. Então, de onde vem o dinheiro, né? Como é que você compensa isso? Claro que o dinheiro não é dele, mas para mim é uma indagação que eu sempre faço. Então, eu acho que é possível você, inclusive, fazer uma campanha com pouco dinheiro, fazer uma campanha com pouco comprometimento também, porque o que acontece muito é que os políticos se comprometem com tanta gente, de tanta maneira, que quando ele chega lá, ele não pode fazer as coisas porque ele já está comprometido com A, com B, com C. Então, a minha campanha é uma coisa assim, as pessoas dizem, mas você não pode dizer isso. Eu falei, se eu não posso dizer isso, eu nem devo entrar na política, porque é o que eu vou fazer. As pessoas dizem assim, eu sou da região tal, você não consegue para umas 10 pessoas para trabalhar e depois um empreguinho para mim? Não vou conseguir emprego, não é o meu objetivo estar lá para conseguir emprego. Então, o objetivo de um deputado é discutir lei, aprovar lei e tentar melhorar a vida das pessoas. E é uma coisa bem simples, mas não é o que acontece, né? Por ser uma campanha para deputado, é uma proporção muito maior. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta. Assim, eu sou jornalista em primeiro lugar. Se eu recebesse uma proposta... Tudo bom, guri? Esse é outro guri da minha época. Se eu recebesse uma proposta muito boa, eu iria pensar na proposta, mas acho difícil alguém fazer uma proposta agora. E depois que terminar esse período de eleição aí, daí eu vou estudar o que eu vou fazer exatamente. Em princípio, tocar a empresa, tocar o canal, que são as coisas que eu quero fazer. E não sei se eu voltaria para a televisão, não. Depende muito do processo no momento. Eu peguei o gancho ali da campanha, porque por ser uma campanha para deputado estadual, é uma proporção muito maior, né? É o estado do Paraná inteiro. Como é que vai funcionar essa rotina aí de viagens no estado inteiro, ou vai ficar só aqui na parte de Curitiba? A grande vantagem dessa campanha é que essa campanha ela pode ser a primeira campanha da história do Brasil que você vai ter um resultado, a rede social pode surpreender muito. Eu tenho dito que talvez quando abrirem-se as urnas, você tenha aí um número de candidatos que você nem sabia, nunca viu a pessoa e a pessoa está lá eleita. Porque se você consegue trabalhar num nicho de, sei lá, 50, 100 mil pessoas, você trabalhar bem com essas pessoas, você consegue se eleger. Né? Se você tem uma pessoa que entenda isso, esteja na política e sabe trabalhar isso, uma pessoa consegue se eleger. Então, esse impulsionamento de internet, ele ajuda muito. O impulsionamento que eu fiz foi para o estado inteiro, vai até o dia 6, ele vai chegar em torno aí de 400 mil pessoas alcançadas e tipo 200 mil pessoas com visualização no vídeo. Então, o que eu quero é que pelo menos as pessoas saibam, o Erivelto, aquele cara que apresentava o jornal, ele é candidato, o Erivaldo, alguma coisa assim. Mas que as pessoas saibam que eu sou candidato, esse é o primeiro objetivo, né?
E eu quero ver se eu consigo ir para as principais cidades do estado, para as maiores. Maringá, Londrina, Foz, Cascavel, pelo menos organizar alguma coisa, mas eu não tenho estrutura para organizar um comício, eu não vou pagar ninguém para organizar as pessoas. O que eu tenho usado muito e usei na outra eleição é, uma pessoa me diz assim, puxa, gostei de saber que você é candidato, como eu posso ajudar? Essa pessoa, eu vou entrar em contato com ela e dizer, olha, eu vou passar na sua cidade, você consegue 10 pessoas, 15 pessoas para me ouvir, para a gente conversar? É isso. Quer dizer, tem muita gente que faz não é trabalho voluntário, mas que se oferece para ajudar mesmo. Eu tive isso na campanha para vereador, devo ter conversado com umas 10 pessoas, fui nos bairros delas, vi problemas e tal, e funcionou. E eu acho que para o Estado é a mesma coisa. E especificamente, eu vou fazer também um impulsionamento na região de Curitiba, porque é uma região que elege também, né? Você pode se eleger só com votos de Curitiba se você trabalha bem. Mas como é uma eleição para deputado estadual, como você falou, eu acho que é interessante você ter isso para o estado inteiro. Próxima pergunta, Sabrina Gregório. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Pelo seu currículo de trabalho de jornalista, deu para perceber que você tem uma capacidade muito boa de se reinventar, de criar novos projetos, como o projeto do Brasil de Cor. Eu queria saber de você quais são suas dicas para os jornalistas do futuro, pelas mudanças que estão ocorrendo no jornalismo hoje em dia. Na verdade, você se reinventa quando você precisa se reinventar, né? Eu nem sabia que eu me reinventaria. Como ele disse, né, eu imaginava que eu fosse me aposentar na RPC, não ia precisar nunca criar nada de novo. Mas as circunstâncias me levaram a fazer isso, e se para mim, em 30 anos, a comunicação saiu da máquina de escrever para nem sei o que se diz hoje, para o teclado de celular, vocês digitam com uma facilidade muito grande em teclado de celular, né, uma dificuldade que eu pelo menos tenho. Eu prefiro usar aquele do Samsung que você escreve, eu não consigo digitar nas letrinhas, assim, tem uma grande dificuldade. Mas até nesse aspecto, as pessoas talvez daqui a uns 20, 30 anos, elas já nasçam com um dedo mais preparado para o celular, o dedo mais fino, enfim, eu acho que essas coisas vão acontecer naturalmente na espécie humana. Mas, então estou dizendo, se para mim, em 30 anos mudou tanta coisa, e nos últimos, de 2010 para cá, vocês não imaginam o avanço que deu na tecnologia. É uma coisa absurda, assim. Então, eu acho que vocês vão estar, vocês já estão na faculdade sendo desafiados todos os dias. Vocês já estão acompanhando o que está acontecendo, né? Acho que foi em 2010, né, que acabou, 2012 que acabou a obrigatoriedade do diploma, né? Um pouquinho antes, acho que 2009. 2009? Então, imagina, não precisa mais de diploma. Naquela época, o que a gente imaginou? Puxa, vamos fechar as faculdades de jornalismo, ninguém mais vai se formar em jornalismo. E aconteceu exatamente o contrário. As empresas continuam contratando jornalismo, novas faculdades abriram concursos e a concorrência do curso continua grande. Então, vocês já têm o desafio do vestibular, de passar no vestibular em primeiro lugar, e tem o desafio da tecnologia. Vocês hoje conseguem editar um vídeo no telefone, conseguem fazer uma matéria, quem está acompanhando a Copa do Mundo aí, né? Eu estava ouvindo hoje a Band News, não sei se vocês escutam a Band News. O Barão lá da Rússia, ele está falando com o Brasil exatamente como eu estou conversando com ele aqui, com zero de delay. Absolutamente zero de delay. Não sei o que eles fizeram, você sabe que tecnologia que eles usam para... Eles têm um aparelho lá que eu não vou saber o nome, mas que garante assim, 1 segundo a diferença. Assim, então ele conversa, ri e tal. Eu falei, isso é muito legal. Talvez isso para a voz é mais fácil, né? Mas daqui a um tempo para a imagem a gente já não vai mais ter aquela história do repórter. Ei, pessoal, tudo bem? Tudo bem aí, fulano? E o cara fica. Tudo bem, né? Você já esqueceu a pergunta e... Então, a tecnologia ela vai ficar cada vez mais rápida, as pessoas vão ter a tela, né, do celular, eu acho que a tela do celular você vai conseguir projetar a tela no ar. É uma questão de tempo para que essas coisas que a gente imaginava no passado, que tinha só na cabeça, hoje as coisas que você imaginava estão acontecendo, né? Então,
o reinventar-se de vocês vai ser também uma coisa constante. E, talvez muito mais do que na minha geração. A minha geração tem uma dificuldade muito grande de se reinventar. As pessoas que saíram, algumas pessoas que saíram da TV estão aí procurando o que fazer, procurando... Porque, imagina, o cara é editor durante 30, 35 anos da vida dele. Ele é demitido, o que ele vai fazer? Ele já está com 50 anos, ele vai querer continuar trabalhando em jornalismo e a função dele é editar. Então, imagina, né, que drama. Eu particularmente, nem me considero que foi uma reinvenção, acho que foi uma adaptação da situação, mas se vocês que vão ser desafiados e são desafiados todos os dias, eu acho que vocês vão ter uma capacidade muito maior de reinvenção. E outra coisa, a própria profissão, já existem estudos que mostram que as pessoas daqui 20, 30 anos vão ter 2, 3 profissões ao longo da vida, né? Tem muito jornalista aí que virou advogado, muito jornalista. Inclusive o James Alberti, que ganhou o prêmio ESSO e tal, na RPC, ele está no 4º ano de jornalismo, se não me falha a memória. A namorada dele, que também é jornalista, também está terminando direito. Olha, tem muitos jornalistas fazendo direito, tem jornalista fazendo medicina, jornalista trabalhando com música. Então, isso aconteceu na nossa geração, que era uma coisa que não estava prevista de acontecer. Vocês, talvez isso aconteça até porque vocês não têm muitas raízes, como nós tínhamos na época, a um trabalho, a um país, a uma coisa, a uma empresa. Então, acho que vocês vão mudar muito, não só no jornalismo, mas em outras áreas também. Marcelo Costa, com a próxima pergunta. Olha lá, Marcelo. Você já foi mediador de vários debates políticos, né? Você já presenciou alguma situação inusitada em algum deles? Não, cara. Puxa, aqui, não. Os debates, os candidatos, eles percebem que quando eles saem do tom, eles perdem voto, né? Então, debates, principalmente, assim, se você acompanha os debates na RIC, na Band, na Massa, eles são mais quentes. Eles mostram documentos, eles xingam e tal. Quando chega na RPC, é tudo muito protocolar. Super protocolar, chegam e tal. Claro, tem uma ou outra subida de voz e tudo, mas nada que destoe, ninguém sair no tapa, ninguém sair na briga. Inclusive nos intervalos eles, tipo, estou indo bem, né? Tipo, tiram onda um com o outro e tal. Então, é muito protocolar, nunca aconteceu nada que fugisse do controle. Você já mediou algum debate fora do estado? Porque às vezes eles procuram um mediador isento, né? Que não vote na região. Eu já mediei debates fora de Curitiba, né? Já mediei acho que todas as cidades do estado onde tem RPC, menos em Paranavaí, mas Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz, eu mediei debates, às vezes até 2 no mesmo ano. O cálculo que eu tinha feito, acho que eu fiz 15 debates, 16 debates, uma coisa assim. É um número considerável. Próxima pergunta, Giovana Cipulo. Bom dia. Você citou anteriormente que você tinha como proposta para o canal ficar só durante 6 meses. Você sente como se ainda tivesse um objetivo a alcançar por ter continuado o canal até hoje? É que o que aconteceu é o seguinte, eu achava que eu tinha uma pauta de pessoas aqui de Curitiba. Só que pessoas de Curitiba que pudessem dar uma entrevista de âmbito que uma pessoa lá do Pará, se olhar no canal, vai gostar da entrevista, ou do Rio Grande do Sul, enfim, que sejam realmente, por isso que o canal é Brasil, né? Não é o cara que vai falar, eu tenho um problema aqui na rua tal, da minha casa e tal. São problemas globais, digamos assim, nacionais. E eu tinha umas 15, 20 pessoas, assim, em princípio, que eu podia conversar. Só que, passados os 6 primeiros meses, eu ainda tinha mais 15, 20 pessoas para conversar. Terminou um ano e eu ainda tenho mais 15, 20 pessoas. Então, isso mostra, primeiro, que tem pessoas para você conversar, várias pessoas ainda. E o que eu quero ainda é o que eu falei. Eu quero vender essa ideia para a Band, para a própria Globo, para o SBT,
para alguém que, ou mesmo para uma TV fechada, embora eu acho que ele seja ideal para uma TV aberta. Alguém que me receba e que eu consiga explicar, ó, tem essa situação, inclusive eu quero fazer, eu estou fazendo agora uma disciplina no mestrado da Federal, mas eu quero fazer o mestrado em cima desse material do canal, que já dá uma tese, né? Que nós temos uma população invisibilizada na televisão. Então essa é o mote para vender o canal, a proposta do canal para a TV. Então, isso vai até o momento em que eu consegui, né? Ou que eu desisti. Mas ainda eu tenho para tocar o canal mais com certeza mais 20 entrevistas. E agora tem uma entrevista que deve entrar assim que chegar. Eu fiz uma entrevista com uma jornalista em Pernambuco. Ela é jornalista, mas ela trabalha com a parte de contratação pesquisa de contratação de funcionários. Então eu mandei as perguntas para ela, gravei as perguntas, mandei para ela, ela vai me responder as perguntas e eu vou editar. É um formato diferente para o canal. Então agora eu descobri uma forma de abrir para o Brasil. Tem uma menina do Panamá também que eu vou fazer a mesma coisa, ela mora no Panamá, eu vou mandar para ela as perguntas também, ela vai me responder. Então fica até mais tranquilo, eu não preciso nem sair de casa para fazer o material, que a tecnologia permite, né? Próxima pergunta, Noêmia. Bom dia. Tudo bem? Eu li numa reportagem da RIC que eles falam um pouco da sua carreira. Você vem numa fase do início do jornalismo, no caso com a representatividade dos negros, mais difícil. No meio dessa reportagem que eles falam da sua carreira, eles dizem, no caso, você cita, né, que no início dos anos 90 era mais difícil eles aceitarem as suas reportagens, diziam que era chato, essas coisas. Você acha que tem alguma relação com você ser um dos poucos negros que estava lá e que talvez essa não aceitação dessas matérias tenha a ver com isso? Não, é porque eram ruins mesmo. É que quando a gente começa, primeiro que você imagina, eu tinha 23 anos, né? 22 anos, entrei na TV Paranaense com 23 anos. Só para vocês sentirem o que era isso, nos anos 80, eu entrei na TV Curitiba em agosto, ganhando um salário de, sei lá, R$1.100. Não era nem real na época, acho que não era real não. Acho que era cruzado na época. Mas, enfim, ganhando R$1.100 de salário. Aí você trabalha 3 ou 4 meses e te chamam na TV Paranaense, você ganhando R$5.500. Vocês imaginam qual era a proporção de salário na época, né? Esse 1.100 seria o equivalente ao piso. Então, 5 vezes o piso hoje, o dinheiro de hoje seria, sei lá, 15, 20 mil reais. Então, é claro que você opa, eu estou no topo, né? Já me convidaram e tal. Só que eles chamaram porque viram que você podia escrever bem, gostaram da forma que você faz a coisa, mas não que você faça a coisa perfeita. Então, acontecia muito de fazer uma matéria e a matéria virar nota coberta, oferecer a matéria para a rede não entrar e tal. E eu cheguei até a conversar com o diretor de jornalismo da época. Eu falei, puxa, o que está acontecendo? Por que as minhas matérias não entram? Ele falou, vai atrás, corre, mostre que você tem capacidade. E naquele ano, ou um pouco depois, aconteceu uma enchente em União da Vitória. Eu estava trabalhando, estava de manhã ali no Parque Barigui fazendo uma reportagem. E a gente tinha rádio nos carros ainda, não sei nem se vocês sabem o que é rádio. Ligaram, atenção equipe e tal, a gente quer que vocês vão para Cruz Machado, porque está chovendo bastante lá. Não sei se vocês conhecem Cruz Machado, alguém conhece? Tem uma cachoeira na entrada da cidade, e a cachoeira a água já estava na estrada e tal. E a gente quer que vocês vão para lá, façam as imagens e gerem para o Paraná TV, para o Jornal Estadual, segunda edição. O que é gerar? A gente fazia as imagens. E aí essas imagens a gente ia para Telepar na época, hoje seria Oi? É Oi, né? Plugava os cabos lá e tal e gerava isso para a televisão. Era um trabalho infinitamente braçal, em tempo real e tal.
E a gente saiu daqui mais ou menos 11h30, meio-dia. Chegamos em Cruz Machado lá pelas 3h30 da tarde, 4 horas da tarde. Só que a chuva aumentou muito, 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 muito. E Cruz Machado é quase do lado de União da Vitória. Resultado, a gente chegou lá num dia e no dia seguinte a cidade amanheceu inundada. E você não tinha como ir daqui para lá. E nós ficamos lá, mandando matérias. Ficamos 4 dias lá mandando matéria para todos os jornais. Eu fechando as matérias e tal. E ali que talvez não, ali foi a minha, digamos, quando eu comecei a aparecer realmente como repórter e tal. Aí eu fiquei lá mais ou menos uns 10 dias, depois de um bom tempo é que o Sandro conseguiu chegar lá, fazer matérias para o Jornal Nacional e tudo. Mas foi ali que aconteceu a virada. Em nenhum momento na minha carreira eu senti qualquer tipo de preconceito, absolutamente nenhum. Na RPC também não creio que isso haja, nem comigo, com a Dulcineia eu não sei o que ela diria, mas acho que também não. A gente sempre foi tratado jornalisticamente. O texto era bom, a reportagem era boa, entrava, e, assim como de repórteres não negros, também caíam ou entravam dependendo da qualidade do produto. Né? Gabriele Bonatti. Oi, então, você trabalhou durante muito tempo no telejornalismo, como repórter, apresentador, editor. O que você aprendeu com as pessoas que você já entrevistou? Nossa, eu acho que imagina 30 anos você conversando com pessoas todos os dias e a partir do momento que você aprende com as pessoas todos os dias, para mim é um aprendizado constante. Né? Agora, especificamente nesse canal Brasil de Cor, talvez eu esteja até aprendendo algumas coisas, porque como eu disse, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Convivi com muito poucos negros ao longo da minha vida, até porque a família da a minha mãe foi criada por uma família branca. Uma família que tinha 14 irmãos e esses irmãos tiveram 8, 10 filhos. Eu fui criado praticamente vizinho dessa família. A família do meu pai era um núcleo muito pequeno, a gente visitava aos domingos, durante a semana e tudo, mas era um núcleo pequeno. Então eu sempre convivi, da infância até chegar na faculdade, até chegar no 2º grau ou no ensino médio, com pouquíssimos negros. O primeiro colega negro que eu tive foi uma menina no 4º ano, depois um negro mesmo, da minha cor, foi no ensino médio, e na faculdade mais 1 ou 2, então eu não tive convivência com negros. Agora, no Brasil de Cor, conversar com essas pessoas me traz algumas novidades sobre ser negro, algumas coisas que, digamos, não que eu não sabia, mas coisas que eu não senti, que eu nunca tive esse problema. As pessoas que são vítimas de racismo, e eu digo felizmente eu nunca fui, elas ficam muito traumatizadas, é uma experiência que marca muito as pessoas. Você conversa com gente grande já, com 1,90 m de altura, o cara quando fala da coisa quase chora. Uma coisa que ele sofreu lá 20, 30 anos atrás. Então, para mim o aprendizado é diário, mas só para te dar um exemplo, o próprio canal Brasil de Cor está me ensinando algumas coisas sobre ser negro que eu estou descobrindo agora. Eduardo Gabriel. Bom dia, Erivelto, tudo bom? Bom, Eduardo? Eu queria fazer um comentário antes de fazer minha pergunta. Faça. É muito satisfatório para mim ver você aqui, porque eu lembro quando eu era criança e eu nem pensava que queria ser jornalista. E via você na televisão apresentando e falava, olha que legal o cara apresentando. E agora tudo faz sentido porque você está aqui na minha frente. E daí tudo se remete e a vida é muito louca. E é uma referência, tá vendo que eu falei é uma referência? É uma referência mesmo a gente saber. E tudo se remete a estar aqui e te perguntar. Que você começou como repórter e até você virar o Erivelto, ter todos esses status de um grande jornalista, uma grande pessoa do jornalismo paranaense. Qual que foi a tua maior dificuldade desde que você entrou como repórter até virar o Erivelto que todo mundo conhece? Qual a maior dificuldade que você encontrou nesse trajetório até virar o top da RPC? Bom, menos, né? Bem menos. Bom, em primeiro lugar, eu não me vejo assim como essa... Eu não sei se eu não acredito muito no meu potencial, né? Até uma coisa, só abrindo um parênteses aqui, é uma coisa engraçada. Teve uma menina, uma dessas
muitas meninas que fazem, como é que é, videolog, né, de moda e de maquiagem e tal. Ela deve ter a idade de vocês, se não for mais nova. E ela viu um vídeo do Brasil de Cor, que eu fiz uma série sobre maquiagem no canal, né? E ela colocou uma observação lá, puxa, gostei muito do seu canal e tal, e papapá. Eu também tenho um canal e eu acho que você tem potencial. Então eu acho que eu tenho potencial mesmo, assim. Mas eu não me coloco como o último biscoito do pacote. Eu sou um jornalista que tem uma carreira, né, que seguiu o caminho lógico da carreira. E esse caminho só não é mais lógico porque eu saí em determinado momento da empresa. Talvez ele pudesse até ser mais completo. Eu acho que eu não diria nem dificuldade, tá? Porque as coisas foram realmente de uma maneira crescente, assim. Comecei como estagiário, fui trabalhar numa TV pequena, depois fui trabalhar numa TV que ainda era pequena, mas que estava crescendo, que foi o caso da RPC. A empresa foi crescendo, eu fui crescendo junto. Talvez o que eu tenha sentido, a parte mais difícil, foi aquele período, depois que eu terminei de fazer as eleições e que eu fiquei meio sem função na empresa, tipo, esperando a hora de ser demitido, sabe? Foi um momento que me deixou meio angustiado, assim. E outro momento agora, principalmente nos últimos... Eu cheguei a pegar o começo da Lava Jato, mas não peguei a fase das prisões e tal, né? Não cheguei... Acho que a última prisão que eu peguei trabalhando, ou próximo disso, foi a do Marcelo Odebrecht. Acho que foi mais ou menos a época que eu saí da cobertura. E eu gostaria muito de estar fazendo, aí sim, apresentando um telejornal e tal, fazendo os comentários da Lava Jato. Sabe por quê? Porque eu sinto que as pessoas não falam não é que não falam o correto, mas não falam o que as pessoas querem ouvir, não comentam as coisas de uma maneira que as pessoas entendam. É sempre dentro de um mesmo círculo. E esse círculo, para mim, ele tinha que ser ampliado, as discussões tinham que ser aumentadas. Só um exemplo, assim, sejam a favor, não quero entrar absolutamente em nenhum debate aqui, a questão do Lula, tá? O Lula está preso aqui em Curitiba, está preso, pronto, acabou. Nem todo mundo concorda com a prisão do Lula, né? Mas a versão que a gente tem da imprensa é o Lula está preso e as pessoas... Mas ninguém comenta isso. O jornalismo do Paraná é muito raro as pessoas comentarem os dois lados da história. Então, eu sinto não estar em nenhum veículo nesse momento para, pelo menos, tentar colocar um pouco mais de luz na história e jogar mais elementos para a história. Na RIC você se sentiu mais aberto, mais livre para dar a sua opinião ou na RPC já era assim? Não, na RPC já era assim. Só que o que acontece é que quando você pega um carro para dirigir, você sabe o carro que você tem na mão. Se você está com um carro há 1 ano, 2 anos, você sabe que se você passar de 140, o carro começa a bater, né? Então, na RPC você tem quase que você sabe, você está na empresa há tanto tempo que você sabe o que você pode e o que você não pode perguntar. Quem você pode e quem você não pode atingir, digamos assim. Mas você nunca é proibido de colocar o teu pé um pouquinho à frente da linha. Vai ali. Se ninguém falou nada, opa, então eu posso ir para cá. Eu acho que é isso que está faltando um pouco, as pessoas pisarem na linha e ver o que acontece. Não aconteceu nada, vai mais um pouquinho para frente. Tá? Eu tinha liberdade na RPC de fazer comentário e tudo mais, só que a RPC tem uma ditadura de tempo, né? Você tem uma matéria, você não pode estourar tempo. O jornal é fechado com 42h40. Se você faz um comentário de 10 segundos, você tem que derrubar alguma coisa e já te chama a atenção, porque é uma coisa importante e tal. Isso era assim, pelo menos até a época que eu estava lá. Já na RIC, a gente fechava os jornais com uma folga, né? Uns 5 minutos, 10 minutos para você comentar e tal. Eu nunca fui muito bom em comentário. Eu acho que nunca fui muito bom em comentários longos, digamos assim. Porque quem escreve para a televisão você vai tirando informação do texto, né? O teu texto de televisão é muito conciso. Você conta em 1 minuto que um jornal leva uma página, uma revista leva páginas amarelas, por exemplo. E você tem que fazer aquilo em 1 minuto, 1 minuto e 10. Então o jornalista ele tira informação.
Em função disso, eu nunca fui muito bom em comentários longos, mas algumas frasezinhas que você coloca numa história tem mais repercussão do que um comentário longo, né? Fazem Então, diferença. Próxima pergunta, César Augusto. Bom dia. Em matéria da RIC, você comenta que você sempre se imaginou em uma redação. Até no seu período de estudos, era isso que você queria. Como que foi para você não ir para essa área e como que foi para você o começo da sua carreira na televisão? Então, é assim, eu sempre imaginava a redação como até os anos 90, a redação era um ambiente totalmente inóspito, né? Era muito enfumaçado, jornalistas fumam muito ainda, eu acho. Bebiam muito café, né? Do lado da máquina de escrever. Então, era um lugar barulhento, com cheiro de cigarro, esfumaçado, um monte de gente ali batendo e tal. E eu imaginava, Curitiba tinha duas, se bem que a Gazeta do Povo ainda tem uma redação legal, vocês já foram na redação da Gazeta? Não. Ainda é uma redação bem grande, assim. Mas nos anos 80, as redações elas eram, imagina, uma mesinha de madeira, com uma máquina de escrever em cima, um lugar amplo e tal. Eram as redações da minha época. Eu me imaginava ali, naquele espaço. Nunca na minha vida eu tinha imaginado trabalhar em televisão. Talvez até por causa de falta de referência, né? Não tinha nenhum... O repórter negro tinha o Narciso Assunção, que era mais ou menos da minha idade, mas ele começou um pouco antes de mim. Mas nunca imaginava trabalhar em televisão. E quando eu comecei a trabalhar em televisão, foi muito difícil, porque a faculdade, na minha época, ela não dava, embora tivesse disciplina de telejornalismo e tal, mas a primeira reportagem que eu fui fazer, eu não sabia como fazer uma reportagem de televisão. Sabia que tinha que fazer uma passagem, tinha que fazer um texto, uma passagem, uma entrevista. Bom, é isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer. Aí fiz um textão enorme, fiz uma entrevista enorme. Na hora de gravar, isso é a primeira, tá? A primeira reportagem. Na hora de gravar a passagem, primeira tentativa, não deu. Segunda, não deu. Terceira, não deu. 25ª, não deu. Eu já estava suando, estava desesperado, porque o entrevistado do meu lado dizia, não, calma, vai dar certo e tal. Até que eu acertei, suado muito, ficou feia e tal, mas acertei e tal. E aí, a partir dali, eu comecei a pensar, puxa, a coisa não é tão fácil assim, você tem que melhorar. E eu comecei a ver mais televisão, comecei a ver mais reportagem, comecei digamos, copiar estilo, e a gente sempre copia de alguém, né? Um pedaço de um pedaço de outro. Eu gostava muito do Cílio Bocaneira, não sei se vocês conhecem, é um jornalista, ele é da Globo News ainda, ele faz o Sem Fronteiras, eu acho. Gostava do Lucas Mendes também, que faz Manhattan. Eram jornalistas que tinham um texto legal, um texto irônico, um texto enxuto. E aí comecei por aí. Aí depois de, sei lá, 2, 3 meses, você já sabe, é assim que faz, uma receitinha de bolo. E assim foi durante um tempo, até que aí você cria o teu estilo, você cria as coisas que você cria a sua própria receita. Mas basicamente foi isso. Você foi o primeiro apresentador da história do Paraná TV, em 1999, ao lado da Maria Flores. Como é que foi assumir esse projeto? Porque antes tinha apenas o Jornal Estadual, né, que era até apresentado pelo Jason Goulart, no comecinho da carreira dele ainda. Como é que foi assumir esse projeto, você e a Maria? Esse projeto, na verdade, para mim, ele surgiu muito por acaso. Vou contar a história inteira também, já que temos tempo, já acabando já. A RPC começou a pensar esse jornal uns 2 anos antes e tal. Na verdade, 1 ano e meio antes, porque em São Paulo entrou o SPTV, que era com o Chico Pinheiro e não lembro não me lembro quem apresentava com o Chico Pinheiro. E a ele e a ex-mulher dele, eu acho que era. Carla Vilhena. Acho que era Carla Vilhena, mas não tenho certeza. Mas eles criaram o SPTV, que tinha um helicóptero, era um jornal dinâmico e tal, era feito por jornalista, tinha opinião, tinha matérias de comunidade, você cobrava da autoridade ao vivo, a pessoa ia lá reclamar ao vivo. Era quase um programa, não era nem um jornalístico, ele era quase um programa de auditório. Assim, eles tinham um auditório no programa e tal. E a gente recebeu, a RPC recebeu algumas fitas desse programa. Engraçado, né? Recebeu fitas, eles mandavam a fita, você botava a fita e tal.
recebemos algumas fitas e, na verdade, eu não estava no projeto ainda. Eles viam as fitas lá e tal, um grupo lá de notáveis, né, que fazia esse trabalho. Já tinham escolhido o apresentador, a apresentadora, que era a Maria Flores, ela veio de Londrina para esse projeto, e o diretor escolheu um jornalista da TV que ele era editor de imagens, ele era editor de VT, ele trabalhava no Jornal Nacional, editava matérias para o Jornal Nacional. E ele ia ser o apresentador do jornal. E aí começaram a gravar pilotos, entrou o ano de 99, janeiro, fevereiro, gravaram pilotos e tal. Mais ou menos ali por março, abril, a TV fez um piloto, digamos, final, e mandou para a rede. E a rede viu o jornal e tal, e falou, pô, o jornal tá bacana, tá legal e tudo, mas ele tem muita novidade. Ele tem apresentador novo, apresentadora nova, vinheta nova, nome novo, forma diferente de fazer notícia. Vocês têm que colocar nesse jornal alguma coisa que identifique o jornal com o Paraná. Talvez um apresentador ou a apresentadora. E no meu caso, no começo de 99, eu estava começando a fazer matérias para o Jornal Nacional. Quer dizer, é um processo que tinha na TV. Você começava a fazer uma matéria, mandava, eles não aceitavam, voltava, ia para o Jornal da Globo, enfim. Eu já tinha feito umas 4, 5 matérias nesse sentido. O diretor de jornalismo ficou na seguinte situação, ele tinha que botar, a Maria Flores já tinha vindo para o jornal, aí ele pensou nos 3 homens que ele tinha como opção, que eram eu, o Sandro Dalpículo, que já era repórter de rede, e o Idenilson Perim, não sei se vocês se lembram dele, que também era repórter de rede. E eu que iria, possivelmente, me tornar repórter de rede que inteira esse Jornal Nacional. O Sandro não se interessou pela ideia, que estava bem no Jornal Nacional. O Perim estava querendo sair da TV, aí ele falou que não queria o projeto, estava querendo mudar a vida dele. E aí sobrou a última bola, o Marcos veio falar comigo e falou, olha, a gente tem uma proposta para fazer para você aí, só que o teu projeto de JN vai para o espaço, porque tal e tal, quer fazer o teste para apresentar o jornal. Aí eu fiz o teste, gravei, depois de um tempo gravamos o piloto, mandou para a produção do Rio e... agora tá legal, o Erivelto é uma pessoa que as pessoas identificam com o Estado, identificam com a RPC e tal, fica ele fazendo o telejornal. Então, assim que foi o processo de começar esse jornal. E foi o primeiro e o segundo ano desse jornal foram muito legais fazer. Na época ainda era no Castelo do Batel, né? Era no Castelo do Batel. E porque a gente tinha carta branca, digamos assim, né? A gente colocava... faltando água em Colombo. A gente mostrava que estava faltando água em Colombo, botava um link em Colombo, botava outro link na Sanepar e a pessoa falava direto com o diretor da Sanepar e tinha pau todos os dias no jornal, assim, briga e defesa. Depois nós tivemos um auditório também nesse telejornal, durante uma época teve um auditório. Tivemos helicóptero para fazer, então era um telejornal que dava gosto de fazer, era muito legal. Depois, por uma série de razões e de cortes e tal, ele encolheu um pouco e ele ficou um pouco mais comportado do que ele era, né? Digamos, entramos um pouco mais no padrão. Até porque você consegue cobrar uma empresa na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vez. A partir do momento que o cara sabe qual é o esquema do jornal e você convida a pessoa para dar uma explicação, a pessoa já não vai mais, né? Então a gente começou a não ter mais as brigas, porque as pessoas simplesmente não iam mais. Fazíamos alguns editoriais assim e tal, mas não é a mesma coisa que a pessoa ali, né? E aí teve a história do Bellinati em Londrina, que foi cassado, enfim, por causa de irregularidades com a empresa de telefone. Teve muitas coberturas muito legais, a venda do Banestado, a venda da Copel, coisas muito legais que nós fizemos no Paraná TV. Foram quantos anos de Paraná TV? De 98 até 2011. 2011. Foram 13 anos. Próxima pergunta, Luiz Felipe. Bom dia, Erivelto. Tudo bom? A minha pergunta é, a gente teve ontem aula de apuração e reportagem, a gente comentou um pouco sobre reportagens difíceis ou notícias difíceis de se dar. Queria saber, desses 30 anos de carreira, qual que foi a notícia mais difícil que você já deu, ou qual foi a reportagem mais difícil que você se envolveu, tipo, situações extremas? Isso foi uma reportagem em Guaratuba, deve fazer entre 25 e 30 anos.
nós estávamos em Guaratuba, que a TV sempre mandava equipes para lá na temporada, né? Bem de manhãzinha, assim, tomando café, liga o chefe de reportagem dizendo, escuta, a gente precisa que vocês vão lá para Guaratuba. Nós temos a informação aí que parece que desabou um prédio lá em Guaratuba, a gente precisa ir lá para saber o que aconteceu. Aí terminamos o café e arrumamos o carro, a gente estava ali quase na saída para o ferryboat já de Guaratuba. Quando nós chegamos no ferryboat, tinha um carro de socorro dos bombeiros no meio da baía. Nós entramos no ferryboat e fomos atrás desse caminhão. E quando nós chegamos no local do desabamento, não sei se vocês conhecem a história do edifício Atlântico. Acho que é talvez a história de tragédia do Paraná, uma das maiores tragédias, assim, no mesmo ponto. Era mais ou menos 7h30 da manhã, as pessoas estavam, a maioria, levantando, ou dormindo, ou tomando café, e o prédio simplesmente veio abaixo, né? O prédio estava cheio de moradores, morreram 32 pessoas, se não me falha a memória, nesse acidente. E quando nós chegamos lá, tinha uma equipe de bombeiros lá meio sem saber o que fazer, né? Tipo, não podia pisar nas coisas, que podia ter pessoas, chamando mais gente para ir. Então, e depois chegou uma outra equipe da RPC também, e nós ficamos lá durante 48 horas. Dessas 48 horas, saímos durante umas 6 horas para dormir, mas não conseguia dormir, né? Porque voltamos para o espaço lá para acompanhar. E foi uma cobertura muito difícil, porque primeiro sobrevivente, legal e tal. Pô, tem uma pessoa aqui, puxa, ela está morta, vamos tirar. Então, você começava a ver as pessoas saindo mortas, ou as pessoas sofrendo, as pessoas chorando, né? O cara que saiu 5 minutos antes para ir comprar pão, voltou, o prédio estava caído, o cara ali desesperado. Então, tem todo tipo de história ali nesse conflito. E foi uma cobertura muito difícil, assim, a ponto de que quando terminou essa cobertura, eu fiquei com, sabe, aquele peso, assim, com dor nas costas e tal. Eu não sou muito de chorar, mas uma vontade, assim, de chorar, de gritar, de fazer alguma coisa, porque foi um peso muito grande. Foi uma reportagem legal e tudo, deu uma cobertura bacana, mas seria o tipo da reportagem que, se eu pudesse não fazer, que se esse fato não tivesse acontecido, eu acharia melhor do que ter feito essa reportagem. Próxima pergunta, o Lua Soares. Bom dia. Tudo bem, Lua? Em 2012 você coordenou o programa de treinamento da RPC. Eu gostaria de saber como foi esse projeto. Então, foi um projeto muito legal, assim. Primeiro porque eu sempre participei dos treinamentos. Era o Vilmar Lima, jornalista da RPC, que normalmente coordenava. Mas eu sempre gostei muito, aliás, não falei isso aqui, eu sempre gostei muito de conversar com estudante de comunicação. Aliás, com estudantes em geral, mas de comunicação em especial, porque além de você passar alguma coisa, você sempre recebe também coisas legais de estudantes, né? E eu sempre participava, o pessoal saía com as equipes de rua que eu estava, ou acompanhava o jornal, enfim. E quando eu fui fazer o treinamento, eu tinha nas mãos, digamos, todo o processo de televisão, né? Eu sabia como você fazia pauta, como sabia... todas as áreas de televisão. Então eu preparei um treinamento prático. Quando o Serra me disse que eu ia cuidar do treinamento, eu falei para ele, tá, mas como é que vai ser esse treinamento? Se vai ser diferente, eu não lembro mais por que cargas d'água eles queriam que fosse um treinamento legal e tudo. Eu falei, então eu tenho que ter uma redação. E o treinamento normalmente não tem, até então não tinha uma redação, né? E a RPC fez uma redação para o treinamento. Então era uma redação quase paralela, assim, você começava amanhã ali na redação, o pessoal tinha o pauteiro, o produtor, o chefe de reportagem, que o treino ali dura, acho que são 90 dias ou 60 dias, mas é um treino mais ou menos longo. Então as pessoas iam passando pelas funções e foi muito legal. A Luísa Vaz passou por esse treinamento, vocês conhecem, a Fernanda, como é o sobrenome da Fernanda, gente? Da RPC também, ela teve bebê agora, ou está para ter bebê. Mas, enfim, vários que estão ainda na televisão participaram desse treinamento e foi uma experiência muito legal. E o projeto final desse treinamento, eu pedi para que os estudantes, os alunos fizessem os projetos finais. E os 2 projetos finais que saíram são muito legais. Eu tenho os 2 lá. Inclusive um de jornalismo ainda não vi nada igual. Eles fizeram uma coisa muito bacana, que é
é um jornal em que você, vamos colocar assim, uma grande reportagem, tá? Só que você mostra essa grande reportagem, como ela foi pensada, como ela foi produzida, reunião de redação, as ideias das pessoas. Então é uma coisa bem, bem diferente, assim. Acho que é, inclusive, um produto viável para um futuro aí, sei lá. Ainda mais hoje que existe internet, né? É possível fazer, sim. Você falou que gosta muito de conversar com estudantes, assim, principalmente de comunicação. Já pensou ou já deu aula em alguma ocasião, assim? Não, eu nunca tinha pensado em dar aula. Agora, como eu digo, né, você fica com a cabeça mais voltada em pensar coisas. Eu me inscrevi no mestrado da Federal no ano passado. O ano passado, daí não passei no mestrado, mas vou fazer de novo esse ano. A minha ideia é estar pelo menos preparado para dar aula. Não dar muita aula, né, porque eu acho que o meu perfil não é muito de sala de aula. Mas, tipo, uma disciplina de televisão ou telejornalismo é uma coisa que eu gosto muito. Então, dá para você dividir muito com os alunos nessa área. A minha ideia é dividir. Então, quem sabe daqui a alguns anos. Mais um projeto. Próxima pergunta. Oi. Noêmia. Oi, novamente. De novo. As pessoas te conhecem por muitos momentos da sua carreira e da profissão estar no auge, né? Em muitos projetos e estar realizado nesses projetos. Eu não sei se você chegou já nesse ponto, assim, já realizei tudo o que desejei. Mas eu queria saber qual o momento de maior realização, assim, uma coisa que você tenha conquistado, que você almejou há muito tempo. Não sei se isso aconteceu, mas talvez em algum momento você tenha dito, agora estou realizado. Ou... Não, acho que a vida é sempre de novos desafios, né? É mais ou menos como um pai, né? Que quando o filho anda é uma festa, depois a outra festa quando ele faz um ano, ou ao contrário, né? O que acontece primeiro. Aniversário de 5 anos, sempre é comemorado. Então, assim, para mim, talvez o momento de maior emoção que eu tenha vivido foi da minha formatura. Que minha formatura foi um evento na cidade, foi muito legal. Nós nos formamos na frente do prédio da Federal ali, no ano que a Federal completou 75 anos. E as formaturas de comunicação, elas sempre eram assim meio que relegadas a terceiro, quarto plano. Reitor não ia. Enfim, comunicação, sabe? Comunicação. Tem coisa mais importante para me preocupar, a formatura de direito, de medicina e tal. E nós fizemos a formatura ali na frente do prédio central, com a orquestra de harmônicas, com iluminação e tal, e com a presença do reitor, o Riad Salamuni, que é pai do Paulo Salamuni, o político. E foi uma cerimônia muito bacana, assim. E do final da formatura, eu não sei se foi por uma explosão, eu digo que eu sou difícil de chorar. Quando eu abracei a minha mãe, eu chorei muito, assim, porque foi um momento, eu estava me formando, e meus pais estavam ali, sempre me deram maior apoio para estudar e tal. Foi um momento importante. Mas daí para frente, cada conquista sua é uma conquista. O primeiro emprego foi uma conquista, entrar na TV foi uma conquista, entrar na RPC foi outra. Apresentar a primeira matéria que vai ao ar, você fica todo feliz. A primeira matéria que vai ao ar na rede, você fica mais feliz ainda. Então, você tem que saber aproveitar esses momentos assim de alegria e de realização, mas não tem o momento de realização da minha vida e eu não cheguei ainda aonde, até porque eu não sei aonde eu vou chegar, né? Se é que vou chegar em algum lugar. Estou caminhando agora, nesse momento agora, como eu digo para vocês, estou trabalhando para chegar na Assembleia. Se não chegar, vou trabalhar para o canal entrar numa rede. Se não chegar ao canal, vou cuidar da minha empresa para a empresa crescer. Enfim, vai mudando os projetos conforme a necessidade. Pedro Henrique Talim, próxima pergunta. Você comentou que sofreu a demissão da EPC na sexta e no sábado já tinha propostas. O que fez escolher a RIC e qual a diferença das duas emissoras, principalmente na questão de proximidade com o público? Porque a Carla Vilhena já comentou que lá no SP São Paulo ela tem uma proximidade maior do que já no Fantástico, que ela também já apresentou. O Sandro Dalpíccolo fala da proximidade muito grande no Paraná TV. Então, as duas emissoras, qual seria a diferença na relação, no contato com o telespectador? Eu acho que o detalhe da RIC é que o que a RPC tinha, por exemplo, ela começou a perceber que as pessoas podiam participar do telejornal. Criaram aquele vídeo na hora certa e tal, que as pessoas mandavam um videozinho das coisas que aconteciam. Não sei nem se tem ainda.
E na RIC, de certa maneira, eles também usavam isso, mas eles usavam muito na RIC e-mails e-mail, né? As pessoas nem usam mais e-mail, né? Até no final acho que era já o WhatsApp. As pessoas mandarem mensagem e tal. Então, de certa maneira, você ficava mais próximo da pessoa, mais, digamos, on demand, assim. A pessoa tá mandando um bom dia, você diz, fulano tá mandando um bom dia, a gente também manda um abraço para as pessoas lá. Isso era uma coisa diferente. Mas a estrutura das TVs é muito diferente. A RIC tem um aproveitamento de notícia muito diferente da RPC. A RPC tem, sei lá, não é uma questão de tamanho de equipe, é que a RIC tem muito mais programação local do que a RPC, né? Então, começa com um jornal de 1h30 de manhã, que é o mesmo da RPC. Depois vai do meio-dia até 2h30 com produção local de jornalismo. Depois tem produção mais 1h30 à noite. O que acontece? Não tem produção para tudo. Então, eles reutilizam muito o material, eles reeditam o material. Então, eles aproveitam de uma maneira mais racional, digamos assim, a produção. E isso para o telespectador não faz a menor diferença. O cara, se viu uma reportagem no meio-dia e viu à noite, ou ele vê de novo, ou ele acha que a matéria é diferente. Então, existe a diferença de proximidade, existe a diferença de produção, de tratamento de notícia e tudo, mas para o telespectador não faz muita diferença. Luca Bauerman, próxima pergunta. Bom dia. Tudo bom? Bom, você é uma figura que já tem uma certa experiência e vivência, assim, não só no jornalismo, mas o medo, acho que creio que o medo universal, um dos maiores medos universais, assim, é envelhecer. Não estou falando que você é velho, mas um dos medos universais, assim, é envelhecer e você chegar numa certa idade e ver que você não se realizou, não fez o que você gostaria de ter feito. Você é um cara que se sente realizado, assim, não só no jornalismo, você tem uma vivência em diversas outras atividades, assim. Você se sente realizado? Você chegou num patamar que você se orgulha de tudo que você fez? Assim, sim e não. Eu não me sinto realizado, né? Até porque acho que a pessoa só vai pensar o que ela fez depois que estiver lá debaixo de 7 palmos, né? Fazer o balanço da vida. Isso acho que você só pode fazer quando você está mesmo, se você tiver a oportunidade, né, de estar morrendo e ter essa consciência. Não me sinto realizado, acho que tenho ainda muita coisa para fazer, mas, de certa maneira, tenho um certo orgulho das coisas que eu já fiz. Já fiz coisas bem bacanas, como jornalista, como pai, como músico, enfim, mesmo não sendo um músico dos melhores, mas já fiz umas coisas bem bacanas em música. Então, tenho um certo orgulho das coisas que eu fiz como repórter, como apresentador, principalmente, no treinamento, no debate. Então, as tarefas que me foram dadas foram todas muito bem cumpridas, na minha opinião, né? Pode até ser que elas não tenham sido. Mas eu sou uma pessoa super crítica, assim. Quando eu faço uma coisa que eu acho que está legal, é porque está legal. Quando eu acho que não está muito bom, é porque não está muito bom. Vamos para a penúltima pergunta, Luiz Henrique. Bom dia. Bom dia, tudo bem? O seu canal no YouTube é o projeto que tem mais a sua cara? Por você começar ele, ter iniciado ele, é o que traz mais a sua verdade? Eu acho que não tem muito a minha cara, não. Talvez uma cara nova. Porque é curioso, eu já fiz essa autoanálise. Eu nunca tinha me interessado pela causa dos negros, mas nunca... Exatamente por você não ter ou não ver negros em Curitiba, essa questão nunca tinha caído essa ficha para mim. A partir do momento que a ficha caiu, eu comecei a pensar em fazer, né? E quando eu comecei a fazer, estou fazendo. Então, assim, neste momento, é uma coisa que eu estou fazendo que estou gostando bastante de fazer, né? Mas não é uma coisa com a minha cara. Minha cara hoje eu acho que ainda é apresentar, ter na verdade, assim, a minha proposta de vida, a proposta como jornalista é ser relevante para as pessoas. Eu acho que o canal é relevante para as pessoas, acho que poder ser um deputado é relevante para as pessoas, ser um apresentador com voz e com opinião é relevante para as pessoas. Então, independentemente do que acontecer, é essa relevância que eu busco. Hoje o canal talvez seja o ponto, seja
o mais importante que eu estou fazendo, mas não é uma coisa que tenha a minha cara. Talvez seja uma parte da minha cara, tá? Uma faceta. Mas acho que para você pegar o todo, para você ter o todo, só pegando o todo mesmo. Última pergunta para o Erivelto. Quem vai fazer? A Deise L. Bom dia. Tudo bem? Essa semana fez 30 anos que o Brasil está livre de censura na imprensa. E aí eu queria saber se durante a sua carreira, assim, você teve algum momento que passou por isso ou foi mais tranquilo? O começo dos anos que eu comecei a faculdade ainda no regime militar, finalzinho do regime militar, e peguei o governo do Sarney, que foi um governo super complicado, assim. Não que fosse censura, mas era um período difícil. Imagina, você fica 30 anos aí sob regime militar. 30 anos? 20 anos de regime militar. E quando você sai, você não sabe até onde, aquela história do pé, né? Você não sabe até onde você pode colocar o seu pé. Então nós tivemos um período de muitas greves no país, e na época a Rede Globo era muito governista, né? Ela era muito ligada ao governo. Então, vocês conhecem a história do Sarney, da Globo, sabem da história das diretas já, sabem da história do debate do Collor. Então, por exemplo, greves, a gente ia fazer cobertura de greve, mas já saía com a seguinte, façam imagens da greve, entrevista com o presidente do sindicato. A gente ia fazer imagem da greve, entrevista com o presidente do sindicato. À noite, ia para o ar imagens da greve, entrevista com o ministro ou com o secretário e tal, o cara do sindicato não entrava. Isso aconteceu muitas vezes. E até que em determinada época, nós chegávamos para fazer greve e tudo mais, as pessoas meio que convidavam a gente a se retirar de uma maneira não muito educada, né? Mas isso foi uma fase da TV, da imprensa, das empresas e tudo mais. Acho que a partir dos anos 90 as coisas começaram a mudar. Só que até hoje, né, quando vocês acompanharam a greve dos caminhoneiros aí e tudo mais, embora eu tenha achado que a cobertura foi um pouco over, mas não dá para dizer que o noticiário da Globo ele estava contra os caminhoneiros ou que estava favorável aos caminhoneiros. Mas as pessoas veem aquilo que elas querem ver. Então, não, tira da Globo porque a Globo não está dando a greve dos caminhoneiros. Pô, não deu outra coisa, né? E é óbvio, né? Se você tem um programa jornalístico, a greve dos caminhoneiros está afetando o transporte de leite, você diz que a greve dos caminhoneiros está afetando o transporte de leite. E aí as pessoas entendem isso como dizendo que a Globo está culpando os caminhoneiros pela falta de leite, mas a culpa não é deles. Numa análise lá profunda, isso pode até ser verdade, mas você tem que mostrar a notícia mais imediata ali. Então, passamos por essa fase mais difícil. Hoje nós temos creio que estamos num período de plena liberdade. Que eu não sei o que vai acontecer aí nos próximos meses, né, o próximo ano, não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas espero que a gente pelo menos continue daqui onde nós estamos para cima, que não tenhamos nenhum tipo de retrocesso. E com a internet hoje, com cada pessoa sendo uma emissora de televisão com o telefone na mão, acho muito difícil a gente ter retrocesso. Esse foi Erivelto Oliveira, nosso entrevistado. Muito obrigado. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Queria fazer um convite para vocês que não conhecem o canal, para verem o canal, se inscreverem lá, também procurar minha página no Facebook, que eu acho que esse mês agora ela chega a 30 mil seguidores, que é uma coisa que é bacana, assim, né, você ter... Ela começou com 10 mil, né, quando eu comecei, faz 3 anos. E quando você tem seguidores aumentando todos os dias, significa que você tem alguma relevância ou as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Então entrem lá. Até outubro ela vai ser uma página mais política, mas independentemente disso eu estou publicando vídeos antigos e tal. Facebook/Eri Oliveira. E o meu canal Brasil de Cor, YouTube/Brasil de Cor. Tem todos os vídeos lá para vocês verem. Se inscrevam lá também. Eu quero subir lá o número de inscritos. Tem 760 e poucos, que chega a 800 aí logo, tá bom? Obrigado pelo convite. Obrigado ao Pedro que fez o contato comigo pelo Facebook, né? E valeu, foi bem bacana ter conversado com vocês. Obrigado. Muito obrigado.